Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna, nós estamos aqui para mais uma das nossas conversas. Na aula de hoje, nós vamos trazer alguns textos para nós discutirmos, analisarmos algumas questões. A nossa aula está pensada para alunos de ensino fundamental 2, sexto e sétimo anos, e nós vamos fazer uma espécie de revisão de alguns textos que já foram discutidos em outras ocasiões, e nós queremos reforçar algumas ideias. Então, eu trouxe dois textos para nós discutirmos. O texto 1 é intitulado Eu Ia Trabalhar. Eu ia trabalhar. Eu ia fazer meu trabalho hoje cedo, mas um passarinho cantou no arvoredo, e as borboletas no campo esvoaçavam, e as verdes folhagens todas me acenavam, e a brisa soprava suave no prado, balançando a relva para um lado e outro lado, e o lindo arco-íris a mão me estendeu. Como resistir-lhes? Sorri, e lá fui eu. Então, quando nós olhamos para o título deste texto, nós já identificamos aqui uma boa pista para uma análise. Quando eu digo eu ia trabalhar, o modo como eu organizei esse verbo, ele me dá umas pistas interessantes. Por exemplo, quando eu digo eu ia trabalhar, eu também posso estar dizendo que eu não fui de fato trabalhar. Eu tinha a intenção de ir, mas eu de fato não fui. Quando eu digo eu ia para a escola, eu posso estar dizendo que eu tinha a intenção de ir para a escola, mas eu acabei não indo por alguma razão. Eu também poderia estar pensando que eu ia no sentido de ação contínua, de uma ação que continua. Então, eu estava indo para a escola. Então, nós temos essas duas possibilidades, né? E qual seria a possibilidade mais adequada para este texto? Eu não preciso saber o nome do tempo verbal, o nome do modo verbal, para poder perceber que esse modo verbal empregado aqui, ele me dá essas duas pistas. E aí, para eu identificar qual é a pista mais adequada para o texto, eu vou seguir na leitura. Eu ia fazer meu trabalho hoje cedo. Então, observe que aqui, mais uma vez, ele retoma essa mesma ideia, essa mesma construção, eu ia trabalhar. Agora ele diz, eu ia fazer meu trabalho. É um outro modo de dizer a mesma coisa. Então, quando ele fala, eu ia fazer meu trabalho hoje cedo, mas, opa, aqui eu tenho informação nova e muito importante para a gente. Quando ele usa esse mais aqui, ele está dizendo aquela nossa primeira hipótese. Ele queria ir trabalhar, ele ia trabalhar, essa era a intenção dele, mas aconteceu alguma coisa no meio do caminho que o atrapalhou, que o desviou dessa primeira intenção. Então, quem me dá essas informações aí é esse mas. Então, ele me confirma aquela hipótese de que ele tinha a intenção de ir trabalhar, mas acabou não indo. E por que isso aconteceu? Então, ele nos dá aqui informação muito interessante, é que ele ia trabalhar, mas um passarinho cantou. Qual é a relação entre ir trabalhar e um passarinho cantou? Então, nós podemos inferir, imaginar que alguma coisa desviou o olhar dele, desviou a atenção dele, o distraiu, né? E quem foi que fez isso? O passarinho que cantou. Mas aí, ele começa a listar uma sequência de outras coisas que foram interferindo. Por exemplo, as borboletas esvoaçavam. Depois ele vai dizer, as folhagens me acenavam. As folhagens me acenavam. E, por último, ele vai dizer, a brisa soprava. Observe que ele sai listando um elemento da natureza, mais uma ação. O elemento da natureza, o passarinho, as borboletas, as folhagens, a brisa. E uma ação, cantou, esvoaçavam, acenavam,
soprava. Então, ele sai fazendo esse jogo com essa mesma estrutura, um elemento da natureza de um lado e uma ação do outro lado. Vai construindo uma listagem, uma enumeração, uma sequência de situações com esse mesmo, digamos, padrão, numa organização parecida, semelhante entre os versos. E quem estabelece essa relação, essa ligação entre os versos, é esse elemento aqui, ó, o i, porque ele diz que um passarinho cantou e as borboletas esvoaçavam e as folhagens acenavam e a brisa soprava. Aí, quando vem para o verso seguinte, balançando a relva para um lado e outro lado, a gente percebe uma certa quebra nesse ritmo que ele vinha dando para o texto. Então, tinha um ritmo, uma sequência semelhante entre os versos, isso é quebrado aqui nesse verso, balançando a relva para um lado e outro lado, e a gente pode fazer uma associação entre esse balançar da relva para um lado e para o outro lado, com a própria estrutura que vem se repetindo numa espécie de balanço, e aqui ele volta e fala o arco-íris, que é um elemento da natureza, o arco-íris me estendeu a mão. Então, mais uma vez, eu tenho um elemento da natureza, mais uma ação, e aqui a presença do i, para relacionar esses termos, né, que foram adotados aqui. Então, observe que eu tenho uma sequência muito parecida, muito semelhante entre os versos, entre a forma como esses versos foram construídos, e há uma ligação que se repete entre eles. No final, eu tenho a pergunta, como resistir-lhes? Observe que aqui eu tenho uma pergunta retórica, que é aquela pergunta que, de fato, não está à espera de uma resposta, porque eu mesma pergunto e eu mesma já adianto uma resposta. Então, ela não tem em si a intenção de obter uma resposta. Na verdade, a pergunta está aqui no texto, mas ele não está perguntando em nada. O autor, na verdade, não faz uma pergunta. Ele afirma, ele diz que ele não teve como resistir, ele não pôde resistir ao chamado da natureza, às distrações da natureza. E, por isso, ele foi lá e desistiu de ir trabalhar. Observe todo esse cenário aqui que ele constrói, né, para justificar por que é que ele não foi trabalhar. Então, a nossa primeira hipótese de que ele queria ir trabalhar, ele estava com a intenção de ir trabalhar, não se confirma, e a gente vê qual foi a razão, ele acabou se distraindo. E aí nós teríamos várias outras coisas interessantes para observar neste mesmo texto, porém, nós não podemos deixar o vídeo muito longo, nem cansativo, né? Então, vamos para o texto 2. Pensando agora no texto 2, nós temos um texto bem diferente do anterior, né? Nós temos uma tirinha. O texto anterior, nós vemos que ele está organizado em versos. Então, nós temos aqui um poema. A organização dele é diferente, né? Nós temos aqui o ritmo, a escolha das palavras. Isso tudo nos ajuda a compreender o texto, a organizar os sentidos do texto, a própria rima que aparece no texto, né? Nós temos aqui cedo rimando com arvoredo, né? Prado rima com lado, enfim. Quando nós olhamos para o texto 2, nós não temos esses recursos, mas nós temos outro recurso também muito importante, que é a linguagem não verbal. Enquanto a linguagem verbal são essas falas que nós temos aqui, a linguagem não verbal é a expressão facial, é a imagem das personagens. Isso também nos ajuda, é um outro recurso empregado em outro tipo de texto que vai nos ajudar a compreender. Então, Juliette, parabéns. Tina, eita, molinga, vou chorar. Chora não, você é maquiadora e se secar, borra. Então, aqui neste texto, eu tenho algumas informações que são externas ao texto
e elas precisam ser recuperadas para que eu possa compreender esse texto. Então, quando eu tenho aqui, Juliette, parabéns, então, uma primeira coisa que eu preciso ter de conhecimento é que a Tina é uma personagem da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, que é de conhecimento popular, todo mundo conhece, um personagem famoso de um segmento famoso, certo? Quando nós pensamos em Juliette também, nós precisamos recuperar a informação de que a Juliette foi uma participante de um programa de TV. Então, essa informação inicial, ela é fundamental para que a gente construa o sentido para esse texto. Então, quando nós vamos pensar na primeira fala, a fala de Tina, parabéns, Juliette. Será que Tina está parabenizando Juliette porque ela completou ano, fez aniversário agora há pouco? Não. Eu sei que a Tina está parabenizando a Juliette porque Juliette foi a vencedora de um programa de televisão. E eu só tenho essa compreensão porque eu recupero uma informação que é externa ao texto, fora do texto. No segundo quadrinho, nós temos a seguinte fala: Tina, eita molinga, vou chorar. Então, nessa fala aqui, ela diz que vai chorar. A gente associa o choro muito facilmente à tristeza, ao sofrimento, à dor, mas essa fala aqui da Juliette não está relacionada à tristeza, à dor. E como é que a gente tem certeza disso? Por conta da linguagem não verbal. A expressão facial, quando a gente olha, a gente vê que a Juliette não está chorando de tristeza. Na verdade, ela está chorando, dizendo que vai chorar de emoção, porque a Tina, personagem famoso, reconheceu ela. Né? Então, ela se sente lisonjeada pelo reconhecimento de Tina e diz que vai chorar. E esse choro não é de tristeza, é de emoção. Isso é confirmado no terceiro quadrinho, quando as duas se abraçam. E, mais uma vez, nós temos a linguagem não verbal a serviço do sentido do texto, articulada com a linguagem verbal. E aí Tina responde: chora não, você é maquiadora, e se secar, borra. E aqui nós temos uma alusão direta a uma fala do programa do qual Juliette participou, né? Que um participante, um outro participante, fala que a Juliette não enxuga as próprias lágrimas, e Juliette responde que ela não enxuga porque é maquiadora e pode borrar. E aí essa informação é extremamente importante para que a gente possa compreender o terceiro quadrinho, né? E construir o sentido final para o texto. Então, há uma relação com algo que é externo ao texto. Então, o que eu quero apontar aqui para vocês é que os recursos empregados dentro do texto, dos mais diversos textos, eles são diferentes. Enquanto o primeiro texto usava a própria estrutura, a própria organização da frase, as rimas, o ritmo, para construir sentidos, aqui nesse segundo texto, nós temos outros recursos que foram empregados, como a linguagem não verbal, como a alusão a fatos exteriores ao texto, e a gente precisa ficar atento, porque os diferentes recursos vão nos dar pistas muito importantes para que a gente possa concluir a nossa interpretação. Então, eu queria trazer essas discussões para vocês, espero que vocês tenham compreendido, e logo mais estaremos aqui para mais uma das nossas conversas, e eu aguardo vocês, ok? Até a próxima, tchauzinho.